Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro de 2023, iniciando um novo mês, quando nós vamos começar também a primavera ao longo desse mês, né? Nós aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, depois com a reprise das 10 às 11 da noite, além do Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, e também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal do YouTube da Diocese de Caxias do Sul. Basta procurar no YouTube por Diocese de Caxias, acessar, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, os vídeos, as mensagens semanais que nós publicamos e tudo que nós produzimos de conteúdo na nossa diocese. Nosso tema de hoje, começando o mês de setembro, quando a gente fala que começa a primavera, nós também recordamos que é um tempo importante de discutir sobre a saúde mental. Então, nós vamos trabalhar sobre o Setembro Amarelo, e o tema que nós escolhemos, acolher para cuidar, a importância da fé no cuidado com a saúde mental. Nós temos como convidado o José Teodoro, jornalista, coordenador de jornalismo aqui da Rádio Miriam Caravaggio, apresentador, coordenador das campanhas do Agasalho na cidade de Caxias do Sul e também voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Caxias do Sul. Olá, Zé, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Muito bem, Felipe, eu que agradeço o convite para a gente falar de um assunto tão importante e uma mobilização intensa que é o mês de setembro, Setembro Amarelo. Estamos na 9ª edição do Setembro Amarelo e o tema, ele vem de encontro ao tema escolhido para o questionamento, a reflexão do programa de hoje, que é acolher para cuidar. É isso aí. E nós temos como convidada a Ana Paula Long, que é graduada em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Teoria Cognitivo-Comportamental pelo IWP de Porto Alegre, é psicóloga voluntária do Grupo de Apoio aos Laringectomizados de Caxias do Sul, GALC, e sócia proprietária da Clínica de Psicologia Tríade, Psicologia Clínica. Olá, Ana, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, agradeço muito, então, ser chamada para falar um pouquinho, é sempre uma honra falar sobre saúde mental, sobre um tema tão importante hoje na sociedade que vivemos. Agradeço também o programa Razões da Fé por esse convite. Perfeito. E aí eu já começo com a primeira pergunta para ti, Ana. Né? O que tem acontecido? A gente tem percebido que a pandemia também agravou muita coisa, mas o que tem acontecido com a saúde mental das pessoas? A gente tem percebido uma sociedade mentalmente abalada. Quais as principais síndromes que atacam a saúde mental e psíquica das pessoas? Bom, é um assunto muito amplo, né? Eu acho que saúde mental hoje, pós-pandemia, é algo que se fala muito, que se trabalha muito. E eu que trabalho no consultório há 6 anos já, atendendo a clínica, né? Já trabalhei em grupos também. A gente vê hoje nós temos muitos estímulos, né? Acho que a gente vem numa vida muito frenética, onde se tem poucas paradas para a gente poder observar aquilo que há de realmente importante. Então, vivemos em um mundo muito cheio de novidades, cheio de muita turbulência, podemos dizer assim, né? Então, eu acho que hoje as pessoas estão parando um pouco para observar as pequenas coisas, e isso ocasiona, né, uma série de problemáticas na saúde mental, como alguns transtornos mais conhecidos, como depressão, ansiedade, que é algo que as pessoas veem mais hoje, mas também acometendo em diversas áreas, não se tratando de transtorno também, né? Então, a saúde mental como um todo, pessoas com dificuldade no trabalho, familiar,
com os colegas, dificuldades interpessoais. Eu acho que é uma problemática ampla hoje de saúde mental. Acho que tirando os transtornos que nós podemos receber na clínica, que é depressão, ansiedade, toque, eu acho que essa problemática que as pessoas vêm trazendo de uma vida muito corrida e desorganizada vem trazendo um desleixo consigo mesmo e com a sua vida, né? Acho que a gente para pouco para pensar no que as pessoas hoje em dia têm de importante. E isso está ocasionando uma vida muito cheia de problemas para todos, né? Eu acho que isso é uma das principais, não só em transtorno, mas também em outras problemáticas que não entram nesse espectro, né, de um transtorno realmente. Perfeito, Ana. Eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, né? Que a gente vive no corre-corre que tá faltando tempo pra gente parar, né? E aí as coisas também, depois quando a gente... quando o corpo e a mente começam a cobrar da gente, a gente não entende, né? Não entende o que aconteceu, né? Zé, como jornalista, certamente tu já narrou e já vivenciou diversas situações difíceis com questão de morte, próprio suicídio, né? A gente sabe que a imprensa, ela acaba não divulgando, né, as questões do suicídio, né, por questão ética, sobretudo. Mas qual que é o papel da sociedade e mesmo da igreja, né? Tu que também trabalhaste em outros veículos também voltados à questão da igreja, nesse processo de ajudar as pessoas a saírem das crises e poderem recuperar o sentido da vida? Bem, claro, enquanto jornalista, a gente vivenciou muitas situações de suicídios em que, sempre se baseando no nosso código de ética, né? Claro que isso vai depender muito da proposta, da filosofia do veículo e também da própria escolha de estilo de trabalho de cada profissional. A gente tem que entender que quando você espetaculariza um fato, você torna ele, você tira da essência do fato, que é a construção. Por exemplo, quando o jornalista faz uma espetacularização de um acidente, ele está tirando o foco da discussão da estrutura que precisa na estrada, ou os cuidados que tem que ter com o veículo, ou enquanto motorista, para evitar o acidente. Você tira esse foco, que é essa a questão, quando acontece um fato. E na questão do suicídio é a mesma coisa. Quando você divulga no sentido assim de querer espetacularizar o fato, você tira a possibilidade da discussão por que a pessoa chegou ao suicídio e o que nós, enquanto sociedade, temos que fazer para prevenir o suicídio. A pessoa tem o direito de tirar a vida dela, mas nós podemos removê-la da ideia, porque não é por qualquer motivo que ela está tirando a vida dela, ou uma decisão assim, eu não quero mais viver. Mano, tem um motivo para isso. Então nós temos que trabalhar, e a psicologia trabalha muito isso, né? Os motivos, os sinais, para evitar que a pessoa chegue a essa situação. Né? Então, nesse sentido, aí é uma escolha do profissional. Graças a essa ética, nós, veículos de comunicação, eu digo assim, no geral, tem cuidado muito disso, de não transformar isso em algo assim banal, né? O suicídio hoje é uma doença, é considerado uma doença. As pessoas não suicidam, as pessoas morrem de suicídio. É uma doença que precisa ser tratada lá na raiz. E aí a doutora aqui traz muito bem essa questão do emocional, das pessoas, o dia a dia, as dificuldades da vida. Em alguns momentos da humanidade mais e outros momentos menos, mas sempre vamos ter dificuldades na vida, financeiras, emocionais. As pessoas têm um coração, e esse coração se apaixona, esse coração tem dor, esse coração tem ansiedade, ele se preocupa, o físico acaba atingindo o emocional também. Então é um conjunto de coisas que torna a pessoa a chegar ao ponto de ela pensar o seguinte: eu não quero mais viver, para que sentido tem na minha vida, né? Eu continuar vivendo. E aí que entramos nós, sociedade, dar um sentido à vida, a valorização da vida. Por isso que o CVV não trabalha, é uma prevenção ao suicídio, mas o CVV não trabalha a questão especificamente, diretamente,
o suicídio, mas a valorização da vida. É lá que você faz a prevenção. A importância da tua vida, a importância da vida para as pessoas, os dados que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, que um suicídio impacta em 60 pessoas indiretamente. Veja bem o tamanho disso. Um. Então, quem são essas pessoas? O teu amigo, teus familiares, a pessoa, colega de trabalho, os vizinhos, o ambiente da sociedade onde você vive, a comunidade onde você vive, sofre o impacto de um suicídio. Então, veja bem, então a responsabilidade é nossa, é da sociedade. E por isso que o CVV, ele não se sente o dono dessa ideia, dessa proposta. É mais um serviço. Tanto é que o CVV surgiu em 62 por um grupo de estudantes de psicologia preocupados com o alto índice de suicídio em São Paulo. Esses jovens decidiram fazer uma campanha de prevenção ao suicídio e se mobilizaram 2 anos para fazer a campanha, porque eles não eram entendidos no começo. Fizeram várias reuniões, convidavam as pessoas, os psicólogos, os psiquiatras para essa reunião e muitos não iam e uns iam para ver o que essa gurizada queriam e desdenhavam. Mas lá na caminhada, porque tudo é uma construção, lá na caminhada 2 momentos foram definitivos para que esses jovens pudessem fazer a campanha, que virou um serviço. Em uma psicóloga lá no meio, numa reunião em que eles estavam desanimados porque as pessoas não aderiam, não iam, mas sem entregar os pontos, mas já cansados de tanto convidar e não ter êxito, alguma psicóloga disse, olha, se daqui 100 anos vocês salvarem uma vida, teria valido a pena. Então isso motivou. Um outro momento, um psicólogo, professor da universidade, disse para eles, em 10 anos vocês vão entender mais de suicídio, de prevenção à vida, do que nós. Entende? Então isso motivou e surgiu o CVV a partir dessa proposta, como uma campanha, como eu disse, só que essa campanha está até hoje. Porque suicídio continua, as pessoas continuam se suicidando. No passado era um tabu. Nós que somos, eu que sou mais idoso do que vocês talvez não pegaram uma época que eu peguei em que era expressamente proibido dentro do ambiente, do familiar, falar em suicídio, embora estava ali na frente, estava no teu lado. Aquela pessoa que foi encontrada morta era fruto de um suicídio, mas não se podia falar. Então hoje, graças ao novo momento que nós vivemos e o trabalho de muitos, inclusive da psicologia, se fala de suicídio, abertamente, mas de uma forma séria, madura, não banal, com todo respeito, respeitando as decisões, as iniciativas das pessoas, as escolhas das pessoas, respeitando. E ao respeitar as escolhas das pessoas, se colocamos a serviço. O CVV, várias entidades que são criadas por aí, a psicologia, os órgãos públicos, as políticas públicas se colocam à disposição para auxiliar, para ouvir, para escutar. E o CVV é um desses serviços. Perfeito, Zé. E aqui eu também recordo, nós temos diversas paróquias da nossa cidade, além, é claro, do trabalho que os próprios padres fazem da pastoral da escuta, do atendimento, e isso é muito valoroso porque a gente que passa pelas paróquias, a gente percebe o quanto as pessoas buscam o aconselhamento, buscam na figura do religioso, do padre, também esse consolo, e o trabalho que a igreja mesmo tem feito com os enlutados, com a família que está aí ao redor, que é quem está sofrendo, seja pela questão do suicídio, mas pelas outras questões de mortes das pessoas. A igreja tem feito diversas paróquias, realizado o trabalho com as famílias enlutadas. Ana, como é possível perceber que uma pessoa está sofrendo de alguma síndrome, está em crise, está com depressão, e reconhecer também essas questões, as motivações de um suicídio, que podem levar uma pessoa ao suicídio? Bom, hoje
há diversas formas, maneiras, como eu falei anteriormente. Eu acho que nós, falando um pouco assim de desenvolvimento, nós, seres humanos, não fomos criados historicamente, né, biologicamente, para vivermos através de todas as influências que nós temos hoje, né? Televisão, celular. Então, hoje nós vivemos de uma maneira muito frenética, como eu falei anteriormente, porém, as pessoas geralmente vão dando indícios, né? É uma anedonia, é uma perda de prazer leve sobre algumas coisas, né? Nossa, hoje, culturalmente, parece que todo mundo precisa trabalhar demais. Todo mundo precisa. Se tu conversa hoje com as pessoas, o que tu vê? Todo mundo está muito cansado. Todo mundo está muito estressado. Todo mundo está muito nervoso, né? Eu vejo que passar por dificuldades faz parte da vida e não é algo ruim. Eu acho que a dificuldade na vida, ela vem para nos fazer evoluir, né? Eu acho que a nossa maturidade é construída através dos nossos percalços diários, né? O nosso entendimento sobre que nem tudo vai dar certo, nós não vamos conseguir encontrar ou fazer aquilo. Eu me programei para fazer isso hoje, não vai ocorrer da forma como a gente quer. E hoje eu noto que as pessoas são muito frágeis a não, ouvir não, a frustrações, a não dar certo. E isso está trazendo nas pessoas um grande adoecimento. Não conseguir lidar com as frustrações básicas da vida, né? Eu acho que, como tu falaste sobre o luto, eu acho que a morte de um filho, por exemplo, é uma das coisas mais dolorosas que o ser humano acho que pode ter. E como, então, que essa pessoa sai disso, né? Tem umas que saem, outras que não saem. Então, isso vai depender muito de como a gente olha. Mas eu costumo dizer que o suicídio em si, a pessoa ela não está querendo morrer de uma forma legítima. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Ela não quer... É aquela coisa assim, tem muitos relatos de uma pessoa que vai tentar o suicídio. Exemplo, vai se jogar de algum lugar. Depois que ela se jogou, que ela se dá conta daquilo que ela fez, ela se arrepende no meio do caminho. Muita gente que não chegou, né, está só no ato, né, da tentativa, mas ela não chegou a cometer mesmo, ela se arrepende no meio do caminho, porque ela tem a consciência daquilo que ela está fazendo. E, na verdade, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com aquilo que ela não consegue resolver, ela não consegue dar conta, ela não consegue enfrentar diariamente, seja por problemas, né, familiares, interpessoais. E então eu acho que essa fragilidade da vida de hoje, as pessoas não estão conseguindo lidar com isso de uma forma saudável, que eu acho que é uma das principais problemáticas, né? Eu perdi o emprego. Bom, eu acho que é um luto também. O luto não se dá somente por a morte de alguém. O luto se dá em várias situações da vida, né? Eu perdi um emprego, um relacionamento. São várias situações que eu acho que o luto é empregado, mas que de alguma maneira as pessoas não estão conseguindo lidar com essas coisas básicas. E isso está trazendo esses pequenos comportamentos diários que a gente pode notar, seja em criança, adulto, né? Às vezes a pessoa dá uma brincada, assim, não é aquela... Nós não encontramos sempre uma pessoa que vai cometer suicídio, uma pessoa que não levanta da cama, não é uma pessoa que não ri. Às vezes essa pessoa está formalmente desenvolvendo uma amizade ou um relacionamento interfamiliar normal, tá tudo bem, né? Só que são os pequenos, aquela fala num grupo de amigos, não aguento mais, né? Ai, nossa, se eu pudesse, eu desaparecia. Tá muito difícil pra mim. E as pessoas hoje não prestam mais muito atenção, que eu acho que é isso que tá faltando, né? A gente começar a prestar mais atenção no que as pessoas estão nos trazendo. Então, o que será que isso está significando quando é falado de uma forma muito recorrente, né?
o que a pessoa está demonstrando. Então, eu acho que, falando não só do suicídio, mas de várias atrocidades que hoje a gente pode ver, eu costumo dizer também que as pessoas dão sinais. Elas sempre dão sinais. Sejam pequenos ou maiores, mas elas dão. Então, eu acho que cabe a gente começar a prestar mais atenção, né? Eu trabalho na clínica, que é uma das áreas da teoria cognitivo-comportamental, que é uma linha da psicologia, que é mindfulness, que é a atenção plena, que ela significa o quê? Uma das referências é nós estarmos presentes hoje. E nós não estamos mais presentes hoje, nós estamos sempre no futuro. O que eu vou fazer quando eu sair daqui, o final de semana, e nós não conseguimos contemplar a vida diária. Viver o dia. Viver o dia, estar presente, né? Então, eu estou aqui com vocês pensando no que eu vou fazer de tarde. Pensando no que eu vou fazer amanhã. Geralmente é assim, né? Mas é assim. E nós buscamos trabalhando com mindfulness, eu trabalho bastante na clínica, que é trabalhar a ansiedade, tu prestar atenção em pequenas coisas, né? Então, eu estou aqui com o meu copo d'água, né? Eu prestar atenção, é água, o meu copo, é água com gás, quando eu ingiro a água, que textura tem, que gosto tem, porque a gente está tomando o nosso café da manhã, e se eu perguntar ao meio-dia o que tu tomou de café da manhã, a pessoa nem sabe se tomou, a pessoa nem sabe o que comeu, né? Então, isso é uma das problemáticas que faz com que as pessoas hoje não prestem atenção nos sinais, nos nossos próprios sinais e também nos sinais que as pessoas vêm evidenciando ao longo do tempo. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, acolher para cuidar, a importância da fé no cuidado com a saúde mental. Nossos convidados, o José Teodoro, coordenador de jornalismo aqui da Rádio Miriam Caravaggio, e a psicóloga Ana Paula Long. Zé, o que faz o CVV? Tu já falou um pouquinho no bloco anterior, mas o que ele faz? Como ele nasceu e por que ele toca mais essa campanha do Setembro Amarelo? A gente tem dados de números de atendimentos, de número de pessoas que atentam contra a vida, essas questões de dados mesmos oficiais? Bem, é importante a gente destacar aqui que o CVV é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que presta apoio emocional com sigilo absoluto, sem julgamento. Isso é a essência do nosso trabalho. Feito por voluntários. A partir de 18 anos de idade, as pessoas se inscrevem dentro do CVV. A gente abre uma média de 2 cursos por ano. São cursos chamado PSV, né, que é Preparação de Seleção de Voluntários. Ainda não é engajamento, é preparação para seleção de voluntários. São 3 meses de curso, uma vez por semana, 3 horas, cursos dados por monitores do próprio CVV que se preparam para isso. É importante destacar que tudo é preparado. O monitor, a pessoa que vai dar o curso, ela faz muitos cursos para ela se preparar, né? Para dar entrevistas, por exemplo, dentro do CVV, o voluntário que dá entrevista, ele faz vários cursos, chamado porta-voz, curso de comunicação. Não precisa ser jornalista para fazer parte da comunicação do CVV, basta ser voluntário. Mas se prepara para isso. Por quê? Porque tudo é bem organizado nesse sentido, cada um tem uma função. Além do plantão que a gente faz 4 horas por semana, o importante é que o CVViano, ele tem que estar disponível. Primeira coisa, 18 anos, acima de 18 anos, e estar disponível a fazer um plantão de 4 horas por semana. Esse plantão onde que é? Hoje, depois da pandemia, a gente teve um acréscimo tecnológico, que hoje nós podemos fazer remoto.
A gente tem nosso login remoto de casa, com o Note, com o computador, você faz de casa o teu plantão, não precisa mais ir no posto do CVV. Mas uns ainda optam para ir no posto, tem a sua grade, o seu horário, vai lá, 4 horas. Então a gente tem a grade preenchida, 24 horas por dia, 188, está à disposição 24 horas por dia. São mais de 100 postos no Brasil, mais de 3.500 voluntários, e nós atendemos, no ano passado, por exemplo, mais de 3,5 milhões de pessoas. Nossa. De atendimentos, mais de 3,5 milhões de atendimentos no ano passado. Então esse voluntário está lá, as pessoas ligam do Brasil inteiro, no 188, é um serviço, um telefone colocado pelo Ministério da Saúde desde 2015, porque antes era um telefone local, agora é um telefone nacional, gratuito, né? E o telefone 188 é considerado pelo Ministério da Saúde um serviço de utilidade pública. Então o voluntário está ali à disposição, aguardando a ligação. As pessoas ligam, não há necessidade da pessoa que liga se identificar, nem o voluntário se identificar, embora pode ocorrer que no atendimento, de repente, a pessoa que ligou pede o nome do voluntário, o voluntário não tem problema dar o seu nome, mas sempre preservado com pseudônimo porque existe um sigilo, tanto de quem liga, que ninguém jamais vai ficar sabendo quem ligou, a não ser a pessoa que ligou, né? E jamais quem ligou vai saber quem é o voluntário. É um voluntário. Não é um voluntário, não sabe quem é essa pessoa. Ah, você está falando da onde? Às vezes as pessoas perguntam, tá falando do Rio Grande do Sul, mas da onde? Tá, de Caxias. Tá, tudo bem, né? Qual é o teu nome? Tem meu pseudônimo, porque é o sigilo que vale, né? Não há necessidade de eu saber, tá, e você tá falando da onde? Do Pará, onde é? Pelo sotaque, de repente tu identifica que é lá de cima, da região. Isso não é importante. O importante é você atender a pessoa, acolher ela, né? E escutar ela e focar no seu problema. Ajudar ela naquilo que é, se colocar à disposição abertamente para que ela possa falar tudo o que ela precisa falar e o que ela deseja falar naquele momento. Por quê? Porque ela, talvez quando ela procura o CVV, ela já passou por vários momentos de expressar a sua dor e talvez não foi compreendida. Muitos no decorrer das conversas, na nossa história, perguntam o que eu faço. Nós não somos especialistas, a doutora vai dizer o que fazer e vai orientar, tecnicamente. Eu não vou fazer isso porque não é do meu... Eu não sou especialista nisso. A minha especialidade é ouvir a pessoa. Nas nossas técnicas de atendimento, a gente não vai dizer o que ela vai ter que fazer. Agora, ela vai perceber que ela precisa fazer alguma coisa. E que agora ela pode fazer porque ela botou para fora algo que estava preso, mas que o problema dela continua, mas agora com mais leveza. Sabe? Porque alguém a escutou. Coisa que até então não se fez. As pessoas não deram a ela essa oportunidade de escuta. Né? Aquilo que a gente fala, no senso comum, o que é? Quantas vezes um amigo nos liga, ou a gente ele faz, cara, eu preciso conversar, eu quero tomar um café contigo, quero jantar contigo, um amigo, uma amiga, sabe? Tu tá precisando conversar com alguém, e tu liga, e vai. Chega lá no local, começa a falar, a pessoa toma a tua conversa, conta o problema dela, e você jantou, tomou café, ou tomou choppzinho, foi para casa e não conseguiu falar o que tu queria. Então isso nós temos que começar a despertar. O CVV é o contrário disso, mas não quer dizer que nós, do CVV, somos donos dessa técnica. A energia técnica é um comportamento, né? É um jeito de agir. Todas as pessoas podem fazer isso. Então o que a gente faz fora do CVV? Convidar as pessoas para que nós possamos ouvir mais os outros. Na família, às vezes alguém da família está explodindo para querer contar um problema dela para a família não ouve. Ou quando vai ouvir, já começa a julgar. Ah, mas você está colhendo o que tu plantou. Eu te falei disso. Que baita balde de água fria. E na hoje, pessoa. né, Zé,
A gente vê também nas famílias pessoas que vivem dentro da mesma casa, porém não se conhecem, não se conversam, conhece. Cada um vive em um cômodo. O recadinho Então, pelo celular. Não há nem uma conversa mínima e básica. As pessoas se falam pelo WhatsApp dentro da própria casa, né? Eu acho que isso é uma coisa também que está influenciando muito essa falta de comunicação de pessoas tão próximas, né? E hoje a falta de comunicação de frente a frente, assim, o calor humano pela questão das redes sociais, as pessoas estão sentadas 3, 4 no sofá e cada um está vivendo o seu mundo ali, né? Hoje, por causa disso, e antigamente pelo tabu, né? Pela questão assim até cultural. Isso acontecia muito com os homens, sofrendo uma dor, às vezes uma paixão mais mal resolvida, um prejuízo financeiro, uma dor, um problema que surgiu na vida da pessoa e a pessoa está sofrendo e não fala. Por quê? Porque homem não pode chorar. Homem tem que ser duro, tem que mostrar que é forte. Tem que ser homem, né? Tinha essa questão cultural. E aí o que acontecia? Essa dor vai corroendo, até chegar num estado em que você daqui a pouco, mas essa minha vida vale o quê? Né? Então, esses cuidados nós temos que ter. Mas, para concluir a questão especificamente do CVV, então é isso que a gente faz. Presta apoio emocional, sem julgamento. Isso, eu sempre destaco essa questão do julgamento, eu sempre repito, por quê? Porque quando a gente vai fazer o CVViano, e por isso ele treina muito, quando a pessoa do outro lado começa a dizer o que ela quer falar, que a gente tem nossas técnicas, né? Coloca ela à disposição para ela desabafar, e ela começa a falar, ou ela diz quem ela é, ou talvez por que ela chegou no 188, e eu lá no meu silêncio já julgo ela. Você foi meu atendimento, você foi, sabe? Eu vou fazer a partir dali tudo mecânico. Por quê? Porque tudo que ela me disser, eu vou dizer, mas tá bem, mas você é isso, mas tá bem, no meu subconsciente vai dizendo, tá, mas você, claro, esse teu problema porque você fez isso, porque você é isso, sabe? Então, sem julgamento. E esse é um exercício muito difícil. Muito difícil. A doutora sabe. É um exercício muito difícil. Você ouvir as pessoas sem julgar. É a nossa tendência a julgar alguém, né? É inato. É inato. Então, isso é um daí. A questão do não julgamento é uma das essências do atendimento do CVV. Perfeito. Ana, aqui eu trago um pouco mais para a nossa questão igreja, né? Em 2021, dentro de todo o contexto da pandemia que a gente estava vivendo, o Papa Francisco, na sua intenção mensal de oração, ele convidou: rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão ou de esgotamento extremo recebam o apoio de todos e recebam uma luz que as abram a vida. E aí eu pergunto, qual a importância da fé no processo de superação da depressão e dos demais problemas que envolvem a questão da saúde mental? Bom, eu atendo também pessoas no consultório que elas não se atentam a fé nenhuma, digamos assim, né? Então, o que a gente nota? Que essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de arrumar razões para continuar ou para sair de determinadas situações que ela se colocou ou foi colocada de alguma maneira, né? Então, a gente nota que eu, que sou uma pessoa da ciência, né? Também sou uma pessoa de fé, são coisas separadas quando a gente trata dentro de um consultório. Fé é uma coisa, ciência é outra, mas que juntas, na verdade, querem a mesma coisa, né? Querem que a pessoa fique bem, querem que a pessoa vá pelo melhor caminho, né? Então, eu acho que a fé, assim como a família, é um dos pilares muito importantes para que a pessoa possa ter onde se agarrar, ela possa ter, às vezes é um fio, assim, a pessoa não tem mais nada daquilo que ela acredita, e realmente tem pessoas que, via de regra, algumas não têm nada, absolutamente nada, elas não têm pai, elas não têm mãe, elas não têm rede de apoio, elas não têm amigos.
E muitas vezes a única coisa que elas podem ter é a fé. Então, eu acho que a fé tem um papel extremamente importante, se tratando, aqui eu digo, seja ela qual for, de qualquer, se tratando de espiritualidade, eu digo às vezes não tanto de religião, espiritualidade eu acho que ela é ampla e uma só. Então, ela adquire um papel extremamente importante na vida das pessoas, porque ela faz com que eu tenha um motivo, seja ele o qual for dentro da fé, que eu acho que cada um tem a sua e se apega da forma que acha mais necessário. Mas ela ainda tem algo que ela pode contar, o que ela pode, às vezes, desabafar. Tem algumas pessoas alguns pacientes que me relatam que eles conversam, com Deus, com aquilo que eles acreditam. E isso acho que também até como se fosse um voluntário, digamos assim, do CVV, mas eles conseguem e acreditam que alguém os está escutando. E acho que isso é importante dentro da fé. A pessoa poder achar que ela está falando com alguém que a escuta. Mesmo que ela, de alguma maneira, eu não posso tocar, eu não posso visualizar, mas eu posso acreditar que este ser que eu acredito, ou energia, ou seja lá o que for, vai a escutar. E isso também vai conseguir acalmar o coração, vai conseguir fazer com que ela possa tirar um pouco daquilo que ela sente e esse fardo dar para outra pessoa carregar, digamos assim, Não enfrentar sozinha. Paulo vai dizer, que é importante darmos razões às nossas esperanças, E por isso também o nome desse programa, Razões da Fé, Darmos, a gente trazer isso também para nossa razão, não somente para aquilo do coração, e o quanto isso é importante. Eu acho que o que a Ana traz aqui é uma riqueza muito grande. A questão desses dois pilares muito fortes, a fé e a família. Fé e família. Algo que, se a família está desestruturada muitas vezes e não é uma base de apoio, uma rede de apoio, essas pessoas elas se abraçam à fé. E o próprio Cristo vai dizer, se você, eu sou, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E quando a gente fala, quando Jesus vai dizer vinde a mim, não é na questão somente quando a pessoa parte para a casa do Pai, quando a pessoa morre, mas justamente buscando a Deus. E aqui a gente, claro que nós falamos em nome da Igreja Católica, nós temos, seja na celebração da Eucaristia, seja na escuta que os padres fazem, as paróquias que têm a pastoral da escuta também no seu trabalho. Nós temos em Caxias do Sul, nós temos a Paróquia Imaculada Conceição, que organizou, e a própria Paróquia de Lourdes, a pastoral da escuta, a pastoral da acolhida, que está ali também para ser este braço de escutar, como o Zé traz, sem julgamento, sem perguntar o porquê das coisas, mas simplesmente para ouvir. E assim, Zé, por que a gente precisa acolher para cuidar? Por que é esse lema que vocês escolheram enquanto CVV? Por que acolher para cuidar? Porque isso, a essência de tudo isso, o pano de fundo disso é a valorização da vida. Esse é o sentido de tudo. Na medida em que nós valorizamos a vida, a minha vida, a vida das pessoas, quando eu penso só em valorizar a minha vida, só em mim, está faltando uma parte. A vida como um todo, na sua plenitude. E aqui, quando eu faço isso, e eu desejo fazer isso, eu me despido de qualquer julgamento, de qualquer credo, ou de questões políticas, ideológicas, futebolísticas, religiosas, mas sim eu substituo tudo isso por uma espiritualidade bem maior, que é o sentido da vida. Porque quando Jesus Cristo, você invocou Jesus Cristo não definiu a vida dentro de grupos,
mas a vida como um todo. Eu vim para que todos tenham vida. E quem são esses todos? Pretos, brancos, amarelos, pardos, pobres, ricos, né? Tanto é que Cristo é tão perfeito que ele coloca que sejais pobres de espíritos, sejam pobres de espíritos. Quer dizer, você pode ter um monte de riquezas, ser bilionário, mas pobre de espírito. E por isso ele também veio. Não veio só pelo pessoal da periferia, pelas pessoas que passavam fome, pelos mendigos, pelos leprosos, mas inclusive por esses pobres de espíritos. Por quê? Porque em você, enriquecendo o teu espírito, você tem a vida na sua plenitude. Então, o CVV não coloca aqui questões religiosas, coloca aqui a vida. Por isso, acolher para cuidar, quando você acolhe as pessoas, aqui não estou falando só do CVV acolher, estou falando de nós, pessoas, sociedade, acolher as pessoas no seu sofrimento, nas suas necessidades, nós estamos ajudando elas a viver, a dar uma vida melhor. Isso na plenitude. Quando a sociedade acolhe as pessoas, ela ajuda a pessoa em quais sentidos? Nas suas necessidades. E aqui, se a gente fosse discutir, abrir mais, a gente entraria até nas questões de necessidades básicas, como alimentação, como moradia, né, como agasalho, como a questão das doenças. As pessoas sofrem nas filas, né, de postos. Né? Então, nesse sentido, é convocar a sociedade para fazer essa reflexão. Nós precisamos acolher as pessoas para ajudá-las. É acolhendo elas que nós vamos ter a condição de ajudar. Quando uma mãe pega uma criança no colo, ela acolhe, pega a criança no colo, ela acolheu, agora ela pode ajudar. Porque ela está integrada, ou ela está, vou usar uma palavra, que por dentro de todas as necessidades que esse ente precisa. Agora, a distância não. Com os braços fechados eu não vou saber. Quando eu abraço ela, quando eu acolho ela, eu trago ela para dentro de mim, eu passo a perceber, a dor dela, o que ela está passando, a necessidade dela, e aqui agora eu tenho condições de ajudá-la. Então é nesse sentido que o CVV trabalha essa questão. Por isso que é importante destacar aqui que o CVV não é dono dessas questões, ele ele se sente muito feliz hoje porque a sociedade assumiu isso nas suas ações. Reconheceu nas suas ações. E tem quantas entidades que tem que fazem esse trabalho, quantas psicólogas que fazem esse trabalho, ainda que profissionalmente, mas também, né, no sentido humano, né, de fazer esse trabalho de ajudar as pessoas a entender e valorizar a sua vida. Porque esse é o bem maior que nós temos. Nós recebemos ela gratuitamente, a vida, né? O Criador, uns chamam de Deus, outros chamam de Pai, o Criador, né? O Rei do Universo, ele nos deu gratuitamente a vida, né? E todas as condições para que nós possamos desenvolvê-la e viver ela na sua plenitude. Se não acontece para alguns, é porque alguns estão sendo responsáveis pelo não viver de outras. Porque nós temos que entender que nessa casa comum, como o Papa Francisco coloca, onde todos os seres vivos, cada um cumpre sua missão, inclusive um micro-organismo cumpre sua missão. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Eu preciso do micro-organismo para decompor a matéria-prima. Eu preciso do leão para seguir a cadeia alimentar. Eu preciso da minhoca para isso, eu preciso do inseto para isso. Quer dizer, eu preciso das pessoas para isso, para poder a vida acontecer. Então, e as pessoas precisam de tudo isso para que ela aconteça. Então, é uma responsabilidade nossa, né? Então, a preocupação, nós temos que ter constante preocupação de cuidar dos outros, cuidar da gente também e cuidar dos outros para que a vida aconteça. A vida em plenitude, como Jesus Cristo fala, né? Então, é nesse sentido que a gente se coloca, que o tema se desenvolve e se coloca à disposição para que a sociedade, no mês de setembro, faça essa reflexão, né? A valorização da vida. Eu foco muito nisso e gosto muito dessa palavra. Quando a gente vai desmembrar tudo isso, a gente vai ver que a gente vai abrindo e vai parar lá em questões políticas até, né? Tu sabe que eu me lembrei agora, que falou em acolhimento, né, Felipe?
eu ainda fazia estágio, eu fiz estágio antes de me formar, meu último estágio no CAIS Mental, né, que é de saúde pública, né, do SUS. Então, lá, uma paciente que ela tinha perdido um filho, ela me levou um cartão quando ela terminou os atendimentos. E no cartão estava escrito, que eu nunca mais esqueci, inclusive tem um cartão guardado até hoje, no dia do psicólogo, que foi agora dia 27, eu postei que foi uma das coisas mais significativas que eu acho que eu pude receber nesses anos de formada. Ela escreveu: obrigada por me olhar, né? Já que nessa vida todo mundo me olhou rápido demais. Sim. Então, ela escreveu que o que eu fiz, eu acolhi, né? Exatamente. Ela quis dizer que ela me agradeceu, né? Obrigado por me olhar, por me acolher, por prestar atenção em mim, já que nessa vida tanta gente já me olhou rápido demais. Então, eu achei isso fantástico. Eu nunca mais esqueci dessa frase que ela me falou. E eu acho que isso é o acolher, é a gente poder fazer a mudança, ser o agente de mudança na vida de alguém. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas e importantes que o ser humano pode fazer, né? E antes do Felipe concluir o bloco, né? Você pega bem isso, doutora, porque muitas pessoas nos perguntam ao longo da nossa caminhada, tá, mas vocês sabem, vocês salvaram alguém, mas você viver não tem essa intenção, digamos assim, essa petulância de ser salvador. Uhum. Né? O CVV é um motivador de vidas, né? Então, exatamente isso que você coloca, é bem isso aí. Quantas vezes a gente olha rápido, a gente ouve rapidamente, as pessoas olham rápido para ela. Então, nesse momento, é o momento de se dedicar a essa pessoa. Né? A pessoa como pessoa. Como pessoa. A sua Não integralidade, como número. né? E assim a gente vai concluir esse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 3 de setembro. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, acolher para cuidar, a importância da fé no cuidado com a saúde mental. Nossos convidados, o José Teodoro, que é coordenador de jornalismo aqui da Rádio Miriam Caravaggio, voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e a Ana Paula Long, que é psicóloga e voluntária do GALC, Grupo de Apoio aos Laringectomizados Totais de Caxias do Sul. Eu trago agora nesse último bloco, uma provocação que o Papa Francisco nos faz. Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no início do mês de agosto, ele colocava assim, que o único momento em que nós podemos olhar uma pessoa de alto a baixo é para ajudá-la a se levantar. Porque ele fazia a relação com Nossa Senhora no sentido de Maria saiu de casa, foi apressadamente, andou muito para visitar Isabel. Certamente tropeçou no caminho porque as estradas eram ruins e tudo. E aí ele faz a virada de chave e ele diz: certamente alguém ajudou ela. E nós só podemos olhar alguém de alto a baixo. É lícito, ele usa esse termo, é lícito olhar alguém de alto a baixo somente para ajudá-la a se levantar. E aí a gente faz esse paralelo, né? Qual a importância, Ana, de uma rede de apoio que envolva tanto os profissionais, as famílias e as instituições para ajudar uma pessoa? Vamos pegar uma pessoa para sair de uma crise emocional ou mental. A rede de apoio, eu acho que é um pilar essencial para que a pessoa possa ser vista, ser ajudada, né? Como eu falei, na sua integralidade. Então,
a família, os amigos, um trabalho, né? Que uma das coisas que a gente usa muito, por exemplo, uma pessoa com depressão, é uma pessoa que não quer mais nada, ela não tem mais razão nenhuma para fazer qualquer coisa que seja. Então, participar de lugares, fazer atividade física, ter contatos. Então, o grupo de apoio das pessoas, nós profissionais agimos e temos um propósito, né? Os amigos têm outro, a família tem outro. E todos eles são importantes. Então, é de extrema, digamos assim, como é que eu posso usar a palavra? Importância. Eu acho que é maior que importância. Acho que importância é algo assim, é importante fazer aquilo, mas isso, como a gente está falando sobre a valorização da vida, eu acho que isso salva a vida, né? Não é somente importante. Eu acho que a família, porque muita gente não tem o acesso ao profissional da saúde, né? Não tem acesso financeiro ou até mesmo não sabe como chegar. Então, se não pode ir até o profissional, pelo menos a rede de apoio pode dar esse suporte até que essa pessoa possa procurar o lado profissional mesmo para tratar todas essas dificuldades da vida. Então, o grupo de apoio, seja ele na fé, familiar, no trabalho, ele vai dar esse suporte, assim como o profissional, né, vai trabalhar de uma outra maneira toda essa problemática de saúde mental, mas a família e toda essa rede vai ser o suporte, assim como o profissional, para que ela possa sair disso, dessa situação que ela está vivenciando nesse momento, né? Perfeito. E Zé, o Setembro Amarelo ele nos ajuda a ter atenção, mas também a ter a questão da esperança, né? Nós falava isso no início do programa, né? Setembro é o mês que muda a estação e que aí as coisas começam a florir, a ganhar um novo colorido também. Como a gente pode, né? Certamente tanto a Ana quanto vocês acompanharam pessoas que deram a volta por cima, né? É claro que o CVV tem a questão do sigilo, mas a gente conhece pessoas próximas de nós, muitas vezes, que passaram por depressão e que deram a volta por cima, né? Como a gente pode, nós e estas pessoas que deram a volta por cima, serem faróis para outras pessoas? Olha, quem entrou num estado de depressão e deu a volta por cima, já é um case, né? Já é um case de sucesso, né, para outras pessoas. E sim, claro que o CVV não entra nessa questão, né, porque não se envolve nisso, isso, né? Mas, assim, agora como cidadão fora desse espaço do CVV, eu acho que deve utilizar muito isso, como olha o exemplo da pessoa, né? Ou ela mesma ajudar outras pessoas. E de regra, eu conheço pessoas que foram depressivas, quer dizer, foram, entre aspas, porque sempre será, mas que conseguem administrar, né? Viver sem aquele sofrimento, embora ele está ali, né? Mas ele está coberto, né? Está coberto, né? Protegido. Essas pessoas mesmo podem ajudar as outras, né? E elas se ajudam, são solidárias. As pessoas que passaram por isso são solidárias. E isso é importante. Isso também eu coloco dentro do processo de uma rede de apoio, também, sabe? Uhum. Porque a rede de apoio, o que acontece? A gente tem bem claro aqui, por exemplo, até vou ler aqui do CVV, olha aqui, ó. Suporte emocional, rede de apoio. No momento certo pode prevenir o suicídio. Espaço para falar abertamente sobre o seu sofrimento pode dar à pessoa tempo para enxergar que outras saídas são possíveis. Quais são essas outras saídas? A psicologia, né? Portanto, e acontece muitas vezes no nosso processo de pessoas perguntarem o que fazer, a gente não vai dizer o que ela tem que fazer, mas o nosso trabalho vai direcionando ela e ela começa, tá certo, eu não procurei uma psicóloga, ainda não fui num psiquiatra, eu ainda não fui num CAIS, sabe? Então ela começa a perceber que falta ela ir lá, que a gente está dizendo para ela, vai, sabe, vai, com outras palavras. Uhum. Então aqui está,
por exemplo, um caminho, né? Procurar esses recursos que eles estão aí disponíveis. Né? Por exemplo, olha aqui, ó, alguns exemplos de abordagem nossa. O senso comum, começando com a pessoa. Você vai ficar bem para de se preocupar. Você vai dizer para essa pessoa, você vai ficar bem, para de se preocupar, cara, para. A nossa abordagem diz o seguinte, você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar. É. Comum, é tudo coisa da tua cabeça. A abordagem centrada na pessoa. Parece que você está com um problema e que ele está te causando esses pensamentos e sentimentos. Sabe? Porque muda a conversa. Há uma humanização. Mais um exemplo aqui. Olha, vou te dar um conselho. Essa é a clássica. A abordagem centrada na pessoa. Fale comigo. Estou aqui para te escutar. Muda. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa ir tentando exercitar no dia a dia, porque não é propriedade nossa, do CVV. Não é propriedade do CVV. Mas são coisas que a gente pode, no exercício do dia a dia, ajudar essas pessoas, mudar um pouco a abordagem, mudar um pouco o comportamento nosso, e podemos ajudar, sim, principalmente no nosso dia a dia, que a gente, às vezes, né, nessa correria, né, doutor, você falou muito bem no começo ali, de as pessoas correm e essa vida corrida, e nós, às vezes, e a gente tem exemplos do nosso dia a dia, na nossa vivência, pessoas que faziam parte do nosso conviver, do nosso grupo, do futebol, do shopping, não sei do que lá, do trabalho e outras coisas, da comunidade, da igreja, e de repente sumiram. E a gente vai, mas onde é que está fulano? Poucas pessoas sabem dizer onde é que ele está, o que está acontecendo com ela. Né? Então nós precisamos cuidar, acolher essa pessoa e cuidar dela. Né? Porque é nesse sentido, é dessa forma que a gente consegue valorizar a vida e dessa forma que a gente consegue fazer um trabalho de acolhimento e ajudar essa pessoa para que ela não entre num estado daqui a pouco de... Eu não gosto de falar depressão, porque às vezes a gente tem a cultura assim de que a pessoa depressiva tem potencial para suicídio. Nem sempre. Nem sempre a pessoa depressiva é uma pessoa que vai se suicidar. Não é regra. Não é regra. Né? É um sinal de que precisamos ajudá-la, porque ela pode desencadear nela um processo de... Né? Que baita reflexão, que momento aqui também de trocar ideias e a gente aprender um pouco mais e de levar também para a nossa audiência esses aspectos da importância da escuta, do cuidado, da acolhida. A gente só pode, né, recordando que o Papa Francisco nos pontua, é lícito olhar uma pessoa de alto a baixo somente para ajudá-la a se levantar. E a gente só pode ajudar alguém a se levantar quando a gente entende o processo, quando a gente se coloca ao lado dessa pessoa. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro. Até o próximo domingo. Fiquem bem!